Amém, meus amigos. Todo mundo feliz hoje aí? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, nesse momento que o Teu Espírito Santo, Pai, possa encher esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa aqui. Senhor, nós temos por objetivo hoje uma coisa, Pai, e é chamar a Sua atenção, Pai, através da nossa adoração, através, Pai, desses louvores, através da palavra, Deus. E, Senhor, nós pedimos, Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração nesse momento. Coloca a mão no seu peito agora, se você puder, e fala assim: Deus, pode falar comigo. Deus, venha abrir o meu coração nesse momento, para receber desse pão quentinho, Deus, esse pão quentinho que vem do céu. Aleluia. Pai, nós olhamos para a cruz agora, Pai, pela mensagem que foi passada, por aquela mensagem, Pai, que foi passada através do Seu sangue derramado, Deus, naquela cruz do Calvário, Pai. E nós olhamos para ela hoje, Pai, e quando nós Te adorar, Senhor, nós daremos reconhecimento a Tu que tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Cumprimente o irmão do seu lado, fala para ele assim: ó, seja bem-vindo. Que você venha deixar o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer, amém? Cante comigo assim, ó. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do Seu sofrer participar, da Sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente. Fale comigo. Sem palavras me aproximo, quebrantado por Seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me
é fiel, impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, fala igreja, gentilmente. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente e atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença. Seja louvado o seu santo nome, Jesus. Que teu Espírito, Pai, venha tocar em nossos corações, Pai, essa manhã. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só queremos a ti. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto está, fala pra ele. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta. E eu só quero
tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero. Fala pro Senhor agora. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Aumente o seu volume para Ele. Eu não quero mais. Me deixa morar. Me deixa morar, morar, morar. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Levante a sua voz para Ele. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta, a sua presença. E eu só quero tua presença. Hoje não vou, Jesus, tu és a razão que nós estamos aqui, Deus. Só quero levantar a minha voz em reconhecimento daquele que é, aquele que há de vir, Jesus. Eu só quero, e eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Pai, obrigado pela tua presença, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua presença que nos traz revelação de quem o Senhor é. Por isso que nós não podemos sair desse lugar, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é a videira verdadeira e que nós, como ramos, Senhor, nós precisamos de estar, Pai, enraizados em Ti todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós cantamos, Deus. É por isso que nós te exaltamos. Se você tiver agora um desejo do seu coração de se aproximar mais do Senhor, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e que você cantasse isso mais uma vez, em adoração àquele que é, àquele que era e àquele que há de vir, Jesus, e dissesse para Ele: me deixa morar na tua presença, Deus, para que em mim venha estar enraizado a tua verdade. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Deixa morar. Eu só quero tua presença. Declara isso para Ele. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha
pra te dizer que a sua graça já me basta. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Dê toda a honra a Ele agora, em nome de Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Declare aí, isso é o Senhor agora. Poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és poderoso Deus. A minha alma anseia por Ti. Ele é poderoso, declare. E poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, aleluia. E poderoso Deus, a minha alma anseia por Ti. É o que está sentado no trono. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. E poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Vamos declarar isso mais uma vez, só a igreja. Poderoso.
minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas lamparinas, fala pro Senhor agora, estão acesas. Oh Jesus, nós estamos só te esperando. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo, fala isso pra você agora. Eu não imaginava que era lindo. Jesus, o nosso desejo é estar apaixonado por Ti, Senhor. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, yeah. Nós te desejamos mais que tudo, e eu já coloquei as minhas
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, e eu já coloquei. Cante, igreja. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo nunca apague. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus. Fala pro Senhor agora. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir, que o meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, em tua presença, em teu amor, Jesus. Oh, Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir e o meu. Fala para ele agora. Fala assim: Jesus, eu quero me derramar no seu amor, no teu Espírito. O que eu mais preciso é permanecer em teu amor, enraizado na verdade.
em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, mais uma vez, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, e Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir e o meu permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, e eu elevo os meus olhos. Quem sabe de onde vem o seu socorro? Para além dos montes, e eu sei, Jesus, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, e digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O salmista, ele fala assim, ó: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí no próximo versículo ele fala assim, ó: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E é por isso que a nossa alma já pode começar a cantar. Quem está entendendo? E é por isso que a nossa alma já consegue se alegrar, porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro. É daquele que criou os céus e a terra. Pelo poder da palavra, pelo poder da sua autoridade, que foi delegada através de Cristo Jesus. Eu não sei se você está conturbado,
Eu não sei o momento que você vive da sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que criou os céus e a terra, Ele está vindo, saltando ao seu encontro, para te socorrer em meio a essa situação que você está vivendo. Por isso que você já consegue se alegrar, você já pode regozijar na presença do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele já venceu a guerra. Embora talvez pareça que a batalha talvez esteja frustrada, mas Deus, Ele é contigo, porque os seus dias já estão contados. Cada momento que você iria passar já foram criados por Deus. Basta você descansar o seu coração nele e clamar: Yeshua, Yeshua, Jesus, nosso socorro. Cante comigo, ó. Yeshua, 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 Yeshua. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. Obrigado, Jesus, por esse momento em Tua presença, Pai. Nós colocamos, Deus, esse louvor em Suas mãos. E agora, Pai, que o Senhor possa nos alimentar através da Sua santa palavra, Deus. Que eu tenha certeza, Deus, que irá nos transformar, irá, Pai, estar nos lapidando, Deus, e nos tornando homens e mulheres, Pai, mais apaixonados por um Rei que veio diminuído, Pai, se tornou semelhantes aos irmãos, Deus, mas Ele veio para deixar o exemplo, para deixar, Senhor, o caminho, para nos dar o manual, para que nós possamos ser vitoriosos, Pai, em tudo que nós fizemos. Nós entregamos em Tuas mãos, amém. Não, é pro Alex. Pro Alex. Não precisa. Obrigado. Não precisa, o Alex que vai pregar hoje. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Acenda um pouquinho mais a luz, Renan, para mim, por favor. Está escuro. Aleluia. Enquanto o Alex se prepara aí, nós vamos falar sobre nossos dízimos, sobre nossas ofertas. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que se encontra começando 2 Coríntios, verso 9, que começa no capítulo 9, começa no versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama com alegria. Normalmente a gente para nesse verso e não continua.
Porém, quando nós queremos entender o significado da graça, nós precisamos continuar lendo para ver o que o apóstolo Paulo, ele continua falando. Aí no verso 8 ele fala assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra. Aí ele continua: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus que dá semente ao semeador e pão para alimento, também sustentará e suprirá e aumentará as suas sementes. É que a luz está batendo bem em cima. Multiplicará os seus frutos da justiça de vocês. Aí o verso 11 fala assim, ó: assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Ou seja, quando nós entendemos que os nossos dízimos e nossas ofertas são para suprir a necessidade dos pobres, para suprir todo aquele que tem necessidade, nós entendemos que nós somos pessoas que somos abençoados para. Então nossos dízimos e nossas ofertas são para isso, é para abençoar, para multiplicar o reino de Deus, para abrir portas e caminhos aonde muitos de nós não podemos ir, mas a nossa oferta, o nosso dízimo abre porta para pessoas que podem chegar a esse local. Então, quando nós entendemos que Deus ele nos agracia através da graça dele, nós nos tornamos pessoas generosas. E quando nós nos tornamos pessoas generosas, nós abençoamos. Nós entendemos que nós fomos criados para abençoar. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele suprirá toda a nossa necessidade. E ele não vai deixar faltar. E quando nós entendemos que Deus ele supre e não permite faltar, nós entendemos o verdadeiro significado da graça. A graça que é o favor imerecido da parte do Senhor. Porque você não dá para ser, você não dá porque você tem necessidade, você dá porque você já recebeu, você dá porque Deus já te abençoou. Essa é a diferença. O dízimo, muitas pessoas têm esse defeito de entender que o dízimo é para o pastor. Não, o dízimo não é para o pastor, o dízimo é para a obra do Senhor. Existe uma grande diferença. E quando você entende isso, a graça do Senhor, ela não só abunda, ela superabunda na sua vida. Amém? Atrás da cadeira tem envelope para você ofertar. Você pode ofertar pelo Vemo, você pode ofertar pelo Zelle, você pode dar cheque, cartão de crédito, qualquer maneira que você queira abençoar a obra do Senhor, você tem a oportunidade. Aqui está o gasofilácio, enquanto o Renan está colocando uma música ali, põe uma musiquinha para a gente ali, e nós vamos, você tem a oportunidade de trazer aqui. Quando você voltar, dá um abraço, pelo menos 10 pessoas, ok? Venha sorrindo, venha sorrindo. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. Irmãos, eu quero chamar os pequenininhos para a gente orar, para a gente dispensar eles rapidinho, para o culto deles lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Ora. Amém. Vamos estender as mãos para cá, galera, para a gente orar pelas crianças. Galera, briga com o Renan que fala galera e ela chamou de galera. Não foi eu que falei, não. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Nós colocamos essas crianças diante de Ti, Senhor, para que elas possam aprender mais sobre a Sua palavra, Jesus. Nós abençoamos, Pai, aqueles que vão dar as aulas para as crianças hoje, Senhor. Que eles sejam usados pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças estão dispensadas, fecha a porta na hora que você passar. Irmãos, nós temos quem nos visita hoje. Nós temos a irmã Sandra, cadê ela? Coloque-se de pé, Sandra, por favor. Nós temos a Yasmin. Coloque-se de pé, Yasmin, por favor. E o Nelson, é isso? Como nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A Lúcia é mãe do nosso querido Max. A Yasmin é irmã, é isso? Filha, ó. Você vê, ó, irmã. Eu achei que era irmã mesmo. Então ele é genro. E essa é a netinha. Neto, é. A luz está me cegando, não estou vendo nada daqui da frente. Nós temos um presentinho lá, Renan, traz 3 bags para a gente e tem uma ali que é para as crianças, eu não sei qual que é, a Andréia tem que olhar ali, dá para eles. Sejam bem-vindos, voltem sempre, aproveitem a Califórnia quando vocês estiverem aqui. E eu quero convidar o nosso pregador do dia hoje, o presbítero Alex Souza. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho a certeza que Deus ele tem muita coisa para falar conosco através da sua palavra, amém? E antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração a Deus para que o nosso coração possa realmente ser aberto para absorver aquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja hoje, amém? Eu não sei você, mas toda vez que eu tenho essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor, é algo que mexe muito profundamente comigo. Porque se tem uma coisa que tem poder para fazer muito mais daquilo que a gente espera, é a palavra de Deus. E a própria palavra fala em Hebreus capítulo 4 que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Então essa palavra ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E também fala que nós, diante dela, nós estamos completamente dispostos e descobertos diante dos olhos do Senhor. Então, a palavra de hoje, o Senhor, Ele colocou muito claro uma frase. Ele falou assim, será mesmo que o homem, será que tem como a gente impressionar a Deus? Será que existe alguma maneira, algo que a gente vai falar, que é algo que a gente vai fazer, que irá deixar Deus impressionado? Alguns exemplos. Por mais que nós cantemos bem, o Senhor Jesus, Ele ouve os anjos no céu louvando o nome dEle dia e noite, sem cessar. Por mais que a gente consiga talvez trazer uma mensagem boa, por mais que o homem tenha algum tipo de conhecimento, Deus, Ele é a própria palavra. Então, se tem uma coisa que deixou Deus impressionado, foi o ato de Jesus Cristo, ali naquela cruz, derramando o seu sangue. E Ele é uma pessoa que nós não precisamos de nenhum tipo de introdução, porque o ato dele, o que Ele fez, o motivo por eu e você estar aqui hoje, fala por si só, não é verdade? Então, feche os seus olhos comigo. Deus,
Abra nesse momento, Senhor, os olhos do nosso coração, Pai. E que o Senhor possa dar entendimento, Pai, revelação. Pai, que o Senhor venha mapear, Deus, cada detalhe dessa palavra no dia de hoje. Que não venha ser um homem falando, Pai, mas que venha ser o Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Queria pedir que colocasse aí na tela para mim. Eu vou ler Apocalipse capítulo 4. São apenas 11 versículos, para que nós possamos entender realmente a mensagem que Deus quer falar conosco hoje. Aleluia. E começa assim. Antes de eu começar, João, quando ele é levado pelo Espírito para uma ilha chamada Pátanos, o Senhor deu visão para ele das coisas que haviam de vir. Inclusive de algumas coisas que já tinham acontecido até aquele tempo. Então aqui ele tem uma visão exata do trono de Deus. E ali começa a palavra nos dizendo: depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Parando aqui, a gente consegue ver que o céu é uma coisa muito linda. E ali havia esses 24 tronos. E ali tem esses seres, esses anjos celestiais. E eles estão olhando e observando aquele que está sentado no trono. E a palavra de Deus fala assim que Jesus, ele se assentou que é à direita de Deus, logo após tomar o seu lugar, que foi tomado através do ato que ele fez, de morrer naquela cruz por nós. Então, só para nós entender, ele está vendo realmente as coisas celestiais através do Espírito Santo de Deus. E continuando, no meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheio de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivo, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não podia passar nada despercebido. Eu imagino que a beleza era tanto daquilo que eles estavam vendo, que eles eram cheios de olhos. Para quê? Para estar focado naquele que é o centro, em Jesus. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Eu quero repetir essa parte. Eles pegam as suas coroas de ouro e eles depositam ela aos pés daquele que está sentado no trono. Agora, quem é aquele que vive para todo sempre? Jesus. Então nós conseguimos ver uma reverência muito grande. Nós conseguimos ver um ato de santidade muito grande aqui. Eles não eram nada. Eles reconheciam verdadeiramente que eles não eram nada. Então aqueles 4 seres viventes ali dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir.
Então eles estão dando reconhecimento a Jesus. E mediante tudo aquilo, aqueles 24 anciões que também tinham tronos, quando esses seres viventes declaram essas coisas, eles depositam as suas coroas. E isso aqui nos ensina algo muito grande. Ensina que nós também precisamos de nos despir de qualquer tipo de orgulho quando nós estamos na presença do Senhor, amém? Por causa daquilo que Ele fez. E no versículo 11, para terminar: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir, e foram criadas. Quando nós vamos para João 1, versículo 3, a palavra do Senhor nos ensina algo. João, o mesmo que escreve esse livro, ele também escreveu o livro de João. Então ele fala assim, todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele, nada que existe veio a existir. Então nós vemos uma autoridade muito grande que vem de Jesus Cristo. Só que aqui nós precisamos de manter em mente uma coisa: João, ele está tendo uma revelação de coisas futuras. Só que se nós voltarmos para trás e nós voltarmos para o início de tudo, nós vemos que quando ali no jardim Adão e Eva, eles pecam ao comer da fruta, existiu uma separação. Existiu uma separação. Então, ali nasceu uma inimizade entre o homem e Deus. E Jesus, tornando esse ser glorioso que ele se tornou, mas antes dele se tornar isso, ele se faz ainda menor do que aqueles anjos que hoje o adoram. Quem está entendendo? Ele se torna menor do que eles. E nós estamos falando daquele que pelo poder da palavra criou o céu, criou a terra e todas as coisas que hoje existem. Ele. E agora, para dar início realmente à mensagem, porque eu precisava de ler Apocalipse 4 para nós entender a grandeza de Jesus Cristo, da visão que João teve do trono. Nós precisávamos de entender isso. Mas agora, quando nós vamos para Hebreus capítulo 2, e eu quero ler apenas 7, 8, 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, a lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas que a ele está sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha a Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Que palavra profunda é essa? Você já imagina aquele que estava lá no início de todas as coisas, criando os céus e a terra? A própria palavra. Aquele que criou todas as coisas. O Filho de Deus. Ele se torna menor do que esses anjos que noite e dia não cessam de louvar e dizer: Tu és santo. Tu és santo. Tu és o passado, Tu és o futuro e Tu és o presente. Ah, meu irmão, minha irmã. Se a palavra que foi, quando nós lemos em Hebreus 2 a palavra, o escritor, ele diz algo muito interessante. Ele fala: se uma palavra que foi dada através de anjos teve tamanha importância, quanto mais agora a mensagem que foi dada através do Filho de Deus.
quanto mais profundo é algo, porque no antigo Deus ele enviava o anjo. No Antigo Testamento, o Senhor, ele apenas se comunicava com certas pessoas eleitas. Ele falou diretamente com Moisés. Nós sabemos, quando nós lemos em Êxodo, nós entendemos que Moisés, ele subia a um monte e ele se comunicava com Deus. E ele, quando ele descia daquele monte, quando nós lemos e nós estudamos a carta aos Hebreus, Moisés, quando ele desce, era a tamanha glória que o rosto dele brilhava tanto e as pessoas não conseguiam nem olhar para ele, porque era tanta glória. Só que aquela glória, ela ia se diminuindo cada vez mais. O tempo ia passando, aquela glória, ela ia diminuindo. Menos e menos. Só que agora, você não precisa de ter um véu tampando o rosto para você olhar o face de Deus. Porque ali na cruz o véu rasgou. E existia uma separação do lugar santo e do lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos apenas um entrava para oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo. No lugar santo apenas os sacerdotes entravam e eles eram responsáveis ali por manter azeite para que o fogo do candelabro se mantinha aceso. Tinha que haver pão, tinha que haver carne, tinha que haver queimação de carne para que aquele aroma suave subisse às narinas de Deus. Só que agora, esse altar somos nós. Jesus, ele faz isso por causa de nós. Ele se torna semelhante aos irmãos. Ele se tornou menor do que os anjos, para que nós agora, todos, cada um de nós, pudesse ter acesso à glória dele. Há uma glória que já não diminui mais. Essa glória, ela já não é mais uma coisa passageira. Para você ter contato com Deus hoje, nós não precisamos de fazer igual nos tempos de Moisés, que ele subia um monte e quando ele estava ali, o Senhor falava com ele. Quando ele ia a um certo lugar, o Senhor falava com ele. O Senhor convocava ele. O Senhor também convocava a congregação. Porém, hoje, todos os dias, nós temos acesso a essa glória. Meu Deus. E quando nós falamos de Jesus Cristo, nós vemos um Deus que se fez homem, mas ele também teve que passar por um processo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por um processo. Igual nós acabamos de ler, através de sofrimentos, ele foi o quê? Ele foi aperfeiçoado. E aqui no último versículo que eu li, fala assim que o autor da vida foi aperfeiçoado através de sofrimentos. Então aqui nos dá a entender que também na nossa vida vai ter momentos que não vão ser fáceis. Nós iremos passar por situações, nós iremos viver certas coisas que não vai ser fácil. Mas nós temos que fazer igual o nosso Jesus Cristo disse: Senhor, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando Jesus está ali no Getsêmani, quando nós lemos em Lucas um detalhe, Lucas ele era médico, então ele tinha muitos detalhes bem profundos sobre as coisas do ser humano, do corpo do ser humano. E ele diz assim que Jesus ele estava tão angustiado, porque ele já sabia o que iria acontecer com ele, que o seu suor caía do seu rosto na terra como gotas de sangue. E eu tive estudando isso uns tempos atrás, e é muito interessante porque os médicos, quando você sabe o sofrimento que você vai passar por causa de uma angústia, por causa de um estresse muito grande, é possível que existem vários vasos sanguíneos no nosso rosto, e ao você suar, ao você sofrer, se angustiar, a ansiedade, quando ela bate muito intensamente, é possível esses vasos, eles arrebentar e sair sangue da sua pele, dos seus poros. E o nosso Jesus, ele passou por isso. O nosso Jesus, ele se angustiou. A palavra nos ensina que ele estava angustiado até a morte. Ele estava tão angustiado que ele estava desejando até morrer naquele momento, porque ele já sabia o que ele iria passar por nós. Embora Jesus, ele sabia que haveria pessoas que não iriam crer no seu nome. Embora Jesus, ele soubesse que existiriam pessoas que iriam preferir seguir rituais satânicos
pessoas que iriam zombar do evangelho, que iriam perseguir aqueles que proclamam o seu nome. Ele falou: ei, mesmo assim, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse momento, passa de mim esse cálice, mas que venha a ser feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele não mediu esforço para que você pudesse estar aqui hoje, mas ele diz: eis-me aqui, Senhor Deus, para fazer a tua vontade. Deus, ele tinha um plano perfeito. O Senhor, ele tinha um plano perfeito para nós. Tanto que em Hebreus 10, pode colocar na tela para mim, Renan? Nós vamos ler aqui a partir do 4. E lendo essa passagem, nós vamos ter um entendimento um pouquinho maior do que é que Jesus fez. Porque, olha o que a palavra diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Entendendo que Jesus, ele sabia que ele iria ser moído por nós. Jesus, ele já sabia que ele ia passar por tudo que ele passou por nós. Mas ele fala: ó, o Senhor preparou um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então aqui está o rasgar do véu, no versículo 9, não diz especificamente, mas olha o que o versículo 9 diz. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quem está entendendo? Ele pega, ele tira coisas que são da lei, atos que irá te santificar, coisas que você faz para então se render ao Senhor e demonstrar adoração ao Senhor. Um sangue que apenas encobria o pecado, mas não trazia purificação. Agora ele remove o segundo, então o véu se rasga. E hoje, através do sangue de Jesus Cristo, que derramou na cruz de um Calvário, você é purificado. Diga assim: eu sou purificado. O sangue de Jesus nos purifica. Essa palavra, ela é linda demais. Deus, ele olhando, ele falando: ei, esse sangue aí não é o suficiente. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu quero restabelecer a amizade, eu quero restabelecer a comunhão, eu quero restabelecer o projeto que eu dei início lá no Jardim do Éden, aonde o homem habitava num lugar de proteção. Um lugar que Deus tinha preparado, aonde não faltava nada, aonde não existia fome, aonde o homem e a mulher não tinham sede, aonde um lugar onde o pecado não reinava. E então ele faz isso. Ele derrama do seu próprio sangue, para que agora a inimizade que havia agora entre nós e Deus, ela já não existe mais. Ela já não existe mais. Então nós precisamos de entender uma coisa: o plano primordial do Senhor é salvação. Diga comigo: salvação. Se é pela graça, já não é pelas obras. Embora as obras, embora o talento, o chamado, as suas habilidades, embora isso é algo que é usado para a edificação da igreja, o plano principal de Deus é e sempre foi salvação. O plano do Senhor sempre foi você amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É você lutar por Ele.
é você não desistir dele. Embora venham os momentos desanimantes, embora venham aqueles momentos de dificuldade, você fazer igual o nosso Senhor Jesus diz: ei, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz diariamente, porque eu carreguei a minha cruz em caminho ao lugar onde eu fui morto. E você vem e você segue-me. Esse é o plano primordial. Salvação. Aleluia. Deus, Ele não está preocupado o tanto que você consegue decorar as escrituras tão bem. Ele não está preocupado se você é uma pessoa excelente em dom de cura. Deus não está preocupado se você sabe profetizar, se você tem o dom de revelação. Eu não estou dizendo que essas coisas não são necessárias. Elas são necessárias. E muito. Tanto que nós não podemos esquecer o que Jesus fazia, por onde Ele passava, Ele curava. O que Jesus fazia, por onde Ele andava, sinais e maravilhas aconteciam. Como a palavra, como Ele diz em João: ei, sinais e maravilhas também acompanharão a vocês que creem. As mesmas obras que eu fiz e ainda outras obras maiores, vocês farão. Então, eu não estou anulando isso, porém, o plano primordial do Senhor é salvação. Você sabe por quê? Aqueles que são salvos amam o Senhor com tudo que eles têm. Aqueles que são salvos, eles não conseguem ficar longe da presença do Senhor. Embora há momentos que Ele esfria, embora há momentos que você irá se esfriar e se desanimar, igual eu mencionei, Jesus também desanimou. Jesus também estava angustiado. Jesus também sofreu. Aquelas gotas de sangue que caíam do seu rosto em terra eram... Eu só consigo imaginar a dor que Jesus sentiu. Não foi fácil, mas Ele persistiu. Ele persistiu. Embora Ele fez todos aqueles milagres, qual que era o ponto principal? Você obter purificação e o quê? Salvação por causa dele. Tanto que em Mateus 7, 21 a palavra diz, o Senhor fala, esse versículo é muito conhecido. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Próximo. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Existe uma versão que eu gosto muito que fala assim: vocês que praticam a iniquidade. O que significa iniquidade? Uma prática do mal contínua, algo que você faz com a sua consciência limpa, aonde já não tem mais temor, aonde não tem mais consideração e nem reverência. Porque nós lemos aqui os 24 anciãos, e o que eles fazem diante de Jesus? Eles lançam suas coroas. Mas tem pessoas hoje que elas participam das coisas celestiais, mas quando elas saem de um local, elas fazem o que querem e vivem a sua vida de qualquer maneira. Mas eu estou te dizendo, o Senhor quer salvar você e Ele quer salvar a sua casa. O Senhor quer libertar você e Ele quer libertar a sua casa. O plano ali da cruz, tudo bem, lindo, você quer ser usado por Deus, amém. Isso é lindo, isso edifica a igreja. Porém, o primordial é salvação. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer trazer restauração para essa igreja. Você que está aqui hoje, pode não parecer, mas Deus, Ele quer trazer restauração para a sua casa hoje. Deus, Ele quer trazer confirmação para a sua casa hoje. Deus, Ele está querendo te fazer com que você entenda: ei, olha o que eu fiz por você. Olha o extremo que eu fui, eu deixei o Pai. Aquele que estava lá no início de tudo, em Gênesis 1 nós lemos que quando eles criam um ser humano, eles falam: façamos ele a nossa imagem. Está falando de Cristo. Já ali, todas as coisas apontam a Cristo. Então ali,
Ele já estava no início. E quando eu paro para pensar nisso, é algo que mexe comigo, porque a gente vê um Deus que Ele esvaziou totalmente de si mesmo, Jesus Cristo. Ele esvazia de si mesmo. E Ele se submete à vontade do Pai. E quantas vezes nós não queremos nos submeter à vontade do Pai? Meu Deus. Quando nós lemos em Filipenses 2:5, a palavra nos diz algo muito importante. Ela começa a falar, ó, tenham em vocês o mesmo modo, o mesmo sentimento. A versão que eu li era mais antiga, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a palavra diz, ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Nós vemos que Ele respeitou o processo. Ele respeitou o processo. Desde quando, através do Espírito, Jesus ele é plantado dentro de Maria, que foi uma mulher escolhida por Deus. Desde aquele momento que Ele começa ali, já é Jesus se submetendo à vontade de Deus. Amém? Então aqui a palavra fala, ó, tende em vocês o mesmo. Ele não considerou o ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele tem ou não tem toda a autoridade? Pelo amor de Deus, Ele foi aquele que criou os céus e a terra pelo poder da palavra. Ele é aquele que forma o ser humano, que criou todas as coisas, os céus, a terra, aquilo que está debaixo da terra, os mares. Ele que criou as aves, os animais que rastejam, os que andam, os que voam, tudo. Foi Ele que criou. Mas Ele se coloca dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. Ele fez isso. E a palavra aqui nos fala, tenham em vocês o mesmo sentimento. Tenham em vocês esse mesmo caráter que teve Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou isso algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não deu como usurpação, Ele não usurpou o trono de Deus, embora isso estava dentro da autoridade dele. Pelo contrário, versículo 7, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Uau! Tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você ainda vai passar, Ele já passou. Emoções, dores, momentos de angústia, dúvidas. O próprio Cristo, Ele fala, ô Pai, por que me abandonaste? O próprio Cristo fala isso, por que me abandonaste, Pai? Você já sentiu assim? Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Mas ei, o salmista já dizia que Ele já tinha todos os teus dias contados. Toda a sua trajetória já estava mapeada, meu irmão. Então Ele se torna semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Versículo 8, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Se tornou maldição por nós. Aquela cruz representava a maldição. Aquela cruz era apenas criminosos que eram pendurados naquela cruz, pessoas que eram injustas, pessoas que viviam. O que Jesus fez para merecer aquela cruz? Mas Deus, sendo Deus, ele sabia que algo tinha que ser feito. Deus, sendo Deus, Ele falou, a única forma de restaurar a humanidade, a única forma de me reaproximar ao ser humano é enviando o meu filho para morrer por eles. Essa é a única maneira que algo pode ser feito, enviando Jesus Cristo. Eu não sei se vocês têm filhos, mas eu não teria coragem
de entregar minha filha por ninguém. Pelo contrário, eu queria ir no lugar dela, se fosse preciso. Eu morreria no lugar dela facilmente. O que você quer fazer comigo? Quer cortar minha cabeça? Corta. Quer dar um tiro? Dá. Faz o que você precisa fazer, mas a minha menininha não. Jesus, ele pega o filho dele, cara, e ele envia ele por você. Jesus, e Jesus, como um bom filho que ele é, ele fala: papai, eu vou lá morrer pelo pastor, eu vou lá morrer por essa igreja, morrer por esse povo. Eu sei que eles vão pecar, eu sei que eles vão errar, eu sei que a dúvida talvez vai bater no coração, mas vai valer a pena, porque a minha morte não é em vão. Versículo 9, Deus, ele exalta o Filho. Jesus, ele faz tudo isso, primeiro para a salvação, e depois para você ser um vaso nas mãos dele. Embora eu li Mateus 7, que fala, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Tem pessoas que acham por profetizar, por operar milagres, por expulsar demônios, eles vão entrar no céu. Meus irmãos, não tem como a gente fazer um ocultando o outro. Deus, ele é o pacote completo. Não tem como a gente andar em cima do muro. Não tem como você ser morno. Porque Apocalipse 3 fala que ele está ao ponto de vomitar aqueles que são morno. Antes você estiver frio ou quente. Porque a frieza, ela é algo humano, é algo que vai acontecer. Você vai se esfriar. Você vai dar uma desanimada. Mas morno, jamais. Então, o primeiro plano de Deus, salvação. O segundo, ser usado, ser um vaso. Eu quero te dizer, você não foi chamado para ser crente de banco. Você não foi chamado para apenas vir aqui no culto e viver a sua vida do resto da semana só para trabalho, só para isso, só para aquilo. Não. Existe um plano. Por que existe esse plano? Porque em versículo 9 de Filipenses 2, a palavra diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Fala assim, um nome que está acima de todo outro nome. Então nós vemos aqui que foi uma autoridade que ela foi entregue, ela foi delegada a todos nós. Essa autoridade hoje, ela te dá a capacidade de você impor as mãos sobre os impuros e eles serem curados. Essa autoridade que te foi lhe dada, você tem como impor as mãos sobre aquele que está endemoniado e o demônio tem que sair. Agora você é luz, que você entra e a escuridão ela não resiste, porque a sua luz ela brilha mais. Ela brilha mais forte. Então existe uma autoridade e Deus lhe dá esse nome que está acima de todo nome. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Nós vemos que não existe outro nome acima do nome de Jesus Cristo. O nome dele é soberano. O Pai lhe deu toda a autoridade. Hoje através dele nós somos entregues ao Pai para ser cuidado como filhos, como filha, aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então o plano da salvação é esse, que você seja salvo, para que o nome de Cristo seja o quê? Exaltado. Amém? Você foi criado, você foi criada para que o nome de Cristo seja exaltado, aleluia. E uma das coisas que eu peço ao Senhor, eu tenho feito uma oração muito profunda nesses dias. Eu falo assim sempre: Senhor Jesus, não deixe que a chama apague. Quando Deus ele estabelece o novo, ele não apaga o antigo. Quando Jesus ele diz algo muito interessante em Mateus capítulo 5, ele fala assim: ei, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para tirar a lei. Eu não estou aqui para tirar a lei, pelo contrário, eu sou o cumprimento da lei. Então, algo muito interessante é que o fogo ele não pode apagar. Jesus ele fala que o fogo deverá queimar continuamente sobre o altar. Só que existe uma grande diferença do antigo e do novo, porque no antigo era algo físico, era algo feito por mãos humanas. Agora existe um altar construído dentro de você através do Espírito Santo. E essa chama, ela não pode apagar. Esse fogo ele não pode apagar.
a azeite. O pão vivo, ele já desceu do céu e morreu por você. Jesus, quando ele fala assim, ó, bebam do meu sangue que é vida, o povo escandalizou. Mas isso não é algo físico, isso é algo espiritual também. Porque hoje a nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra espíritos, principados, contra potestades, contra espíritos dominadores do ar, como diz em Efésios 1. Então o que acontece? Hoje nós precisamos de tornar participantes da mesa espiritual. É por isso que Jesus, por um momento, ele se faz menor do que os anjos. É por isso que Jesus, ele diz ao Senhor, eis-me aqui. É por isso que Jesus, ele fala, Pai, como nós lemos em Hebreus 10, o Senhor preparou um corpo para mim. E eu disse, eis-me aqui. Sangue de touros e de bodes o Senhor não se agradou. Então eis-me aqui para entregar a minha carne viva para ti. Então ele vem para o plano de salvação. E embora ele tenha um nome que está acima de todo nome, nós não podemos querer depender de movimentos aonde nós apenas somos usados em milagres, em sinais e prodígios. Nós temos que entender que existe um relacionamento para então nós conseguirmos ser usados por Deus de uma maneira que lhe agrada. Porque Deus, ele não olha o exterior, mas ele está vendo o nosso interior. E se você está lá dentro queimando, se essa chama está acesa, se esse altar está colocado, então você está dentro da vontade de Deus. Amém? Coloquem-se de pé, fazendo um favor. Aleluia, Senhor. Eu quero fazer um apelo hoje, pastor, posso? Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje. Eu não sei se talvez em meio do caminho você deu uma desanimada. Eu não tenho medo de falar não, meus irmãos. Até eu às vezes desanimo também. Todos nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Muitas das vezes a gente precisa de dar aquela impulsionada, sabe? O apóstolo Paulo, ele já diz assim que ele esmurra o corpo dele, lutando contra o pecado. Ele esmurra porque ele sabe que a carne dele é fraca. Paulo, ele fala assim, ó, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, mas aquilo que eu quero fazer eu não faço. Ele está falando assim algo que é uma briga, é uma guerra contra a carne. Ele diz isso. O homem interior, ele quer Deus, ele sabe quem que Deus é. O homem interior é esse espírito que está dentro de você. Porque quando o Senhor nos cria, ele nos faz imagem e semelhança dele. Então o homem interior, ele quer a Deus. Ele ama. A palavra fala assim que o homem interior, ele ama as leis de Deus. Você sabe por quê? Porque quem obedece ao Senhor, ele existe uma união com ele. Como o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor diz isso. Então nós sabemos que a santidade, ela nos dá uma conexão com Deus. Mas nós sabemos também que o pecado, ele nos afasta de Deus. Porque o pecado nada mais é uma separação que ocorre nossa com Deus. O pecado, ele nos afasta. E esse pecado, ele faz com que essa chama se apague. Então eu queria chamar você aqui para frente, você que quer que Deus, ele acenda essa chama, para nós estar orando. Venha para frente aqui para nós orar. Venha, mano, vem para frente, vem galera, vem para frente, não tem vergonha não, pode vir. Vem brother, vem para frente, mano. Vem, pode vir. Eu estou falando isso, não é só para quem, não estou dizendo que você não está queimando por Deus, não. É para Deus acender e ampliar essa chama. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, eu coloco a tua igreja em tua presença, Senhor. Meu Deus, cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus, no nome de Jesus, Deus. Pai, que o teu fogo, Pai, que ele venha queimar dentro de nós. Meu Deus, eu acredito que quando João fala que depois dele iria vir aquele que iria batizar tanto com fogo quanto com o Espírito Santo, Pai. Esse fogo, ele é um fogo que ele queima o pecado, Pai.
Ele é capaz, meu Deus, de queimar todo pecado. Ele é capaz, Senhor, de queimar toda iniquidade que possa haver dentro do nosso coração, Deus. E eu peço que no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha estar ampliando, Pai, a nossa visão, Pai. Que o Senhor venha estar, Pai, acrescentando mais do Teu Espírito em nós, Senhor Jesus. E que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, queimar na Tua presença, Pai. Que nós possamos estar cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser aqueles, ó Deus, que vá sair por essa porta fora, Deus. As pessoas que aproximar da gente, Deus. As pessoas que tiver um relacionamento com a gente, Pai. Eles irão ver, meu Deus, que existe algo de diferente, Senhor. Que é, Pai, a Tua luz, meu Deus. Porque a Tua palavra fala, Deus, que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, Deus. Para que eles, ao verem as nossas boas obras, que o nosso Pai Celestial seja glorificado, Pai. Nós somos, meu Deus, representantes, Pai. Nós somos, Senhor, ministros, Pai, aqui nessa terra, Pai. Em todo lugar que a gente pisar, Deus. E isso não vai acontecer se a chama não estiver acesa, Senhor. Então, Pai, nos incendeia nesse momento, Deus. Em nome de Jesus. Faça com que o nosso coração, Pai, possa estar completamente limpo, Pai. Que possa existir uma mesa e 2 cadeiras, Senhor. Nós e o Senhor assentado, Pai, nos ensinando, nos alimentando todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Toda a mensagem do Alex, ela foi baseada em uma coisa: salvação. Toda a mensagem, tudo que ele falou aponta para uma coisa só: salvação. E essa salvação só quem pode prover é o nosso Senhor Jesus, mais ninguém. E eu preciso fazer esse apelo. E como a gente sabe quem é salvo, quem não é? A gente não sabe, porém o Senhor sabe. Mas Ele dá uma direção para a gente, para a pessoa. E essa direção é: se hoje você morresse e você não sabe para onde você vai, se você tem dúvida para onde você vai, se você saísse agora por essa porta, algo acontecesse com você, ou você aqui dentro de alguma maneira, seu coração parasse e você falasse assim: e agora? Para onde eu vou? Eu vi o testemunho de um médico ateu, e ele fez uma cirurgia, e esse pessoa que ele estava fazendo a cirurgia faleceu dentro da mesa de cirurgia. Esse médico fala: eu fui ateu até o momento que eu vi algo que me surpreendeu. Então já tinha 30 minutos que esse homem tinha falecido na mesa, e eles continuavam ali, eles estavam arrumando as coisas, limpando com o homem ali. E ele conta que depois de 30 minutos esse homem começou a se mover. Aí ele falou assim: pode ser o tal do espasmo, né? Que depois a pessoa, ainda depois de morto, o sangue está quente, a pessoa tem aqueles movimentos. Ele falou: porém aquilo não foi um espasmo, não foi o braço levantando. Ele começou a tremer na mesa, ele começou a se sacoalhar na mesa e começou a gemer. E ele já tinha sido declarado morto, já tinha 30 minutos. Aí ele falou assim que as pessoas, os enfermeiros que estavam naquele ambiente, começaram a ver aquilo, eles se apavoraram e saíram. E ele, uma pessoa que não acreditava em nada, ficou. E ele disse que
Deus abriu o olho dele naquele momento e ele pôde ver os demônios entrando pela janela e vindo buscar a alma desse homem. Ou seja, Deus deu a oportunidade espiritual para ele de ver e falar assim: olha, você tem uma decisão para fazer. Ou você pertence para mim, ou você pertence para os demônios. Não existe meio termo. E ele disse que ele viu aqueles demônios vindo e abraçando a alma daquele homem, retirando ela pela janela e levando ele. Irmãos, quando ele falava aquilo, foi algo assim chocante para mim. Ele falou assim: eu fui ateu, eu não acreditava. Hoje eu entendo que somente Jesus é o caminho, a verdade e a salvação. E ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Então, se você ainda tem dúvida para onde você vai, você ainda não é salvo. Porque a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já não tem mais dúvida. Ele tem a certeza que ele vai estar com Jesus. Eu vou pedir para você fechar o seu olho agora, os seus olhos. Todo mundo de olho fechado, ninguém de olho aberto. Se você tem uma dúvida no seu coração para onde você vai, nesse exato momento, se você não tem uma certeza, uma segurança, que se você morresse agora, eu quero desafiar você a levantar sua mão e falar assim: olha, eu não tenho essa certeza, porém eu quero ter essa certeza agora. Não tenha vergonha, só eu estou olhando, mais ninguém. Porque a Bíblia diz que se perante os homens confessares, eu quero desafiar você e falar assim: olha, eu tenho dúvida ainda. Eu não sei para onde eu vou se eu morrer agora. Eu quero levantar minha mão, porque eu quero ter essa certeza. Levante a sua mão agora. E eu vou orar por você. Eu não vou chamar você aqui à frente. Doesn't matter se você é crente, se você não é. Eu quero desafiar você. Uau. O Max, ele veio à frente, ele não levantou a mão. Vejo mais uma mão levantada. Vem. Se você quiser vir aqui à frente para eu orar com você, pode vir. Tem mais alguém? Tenha vergonha. Tenha vergonha. Tem mais alguém que quer? Que tem essa dúvida? Sai do seu lugar. Vem. Não resista ao chamado do Espírito. Não resista. Porque quem está chamando você não é o pastor, é o Espírito Santo que está falando com você agora. E eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais. Porque essa pode ser a sua última chance, pode ser a sua última oportunidade. Que o Senhor está falando: vem, venha, venha, venha. Aleluia. Vamos, levante a sua mão aqui para eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco o Max, o Wesley, Senhor, na tua presença. Que foi, Senhor, um passo, Senhor, de coragem. E eles reconhecem, Senhor, que sem ti, Senhor, eles não sabem para onde eles vão. Mas a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai colocar uma segurança no coração deles. O Senhor vai colocar, Senhor, uma certeza, Senhor, da salvação na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco sobre a vida deles agora, Senhor, o selo que o Espírito Santo, Senhor, diz que todo aquele que pertence a Cristo, Senhor,
tem sobre a vida deles, ó Pai, sela agora, Pai, em nome de Jesus. Sela, Senhor, agora esses homens. Sela agora, Espírito Santo, que a partir de hoje, Senhor, eles tenham, Senhor, a certeza da sua salvação. Que a partir de agora, Senhor, eles entendam que o teu sangue, Senhor, está escorrendo sobre a vida deles. E eles, ó Pai, a partir de hoje, Senhor, pertencem a Ti. A partir de hoje, Senhor, a vida deles é selada pelo Espírito Santo. E o sangue de Jesus cobre a vida dele e transforma, Senhor, a vida deles. Porque a partir de hoje, Senhor, o Max, o Wesley, Senhor, não será mais o mesmo, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eles são nova criatura. A partir de hoje, Senhor, eles são, Senhor, filhos, comprados, remidos pelo teu sangue, no santo nome de Jesus. Repita essa oração comigo. Senhor, a partir de hoje, eu sei e tenho a certeza que eu sou salvo, redimido, comprado e sou filho de Deus. E nenhuma acusação há contra mim, porque a partir de hoje, eis que tudo se faz novo na minha vida, no santo nome de Jesus. E eu reconheço que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única maneira de salvação e caminho para o Senhor Deus. Nesse exato momento, eu sou salvo no santo nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque só Tu és Deus nesse ambiente. Aleluia. Hoje, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos é dia dos pais. E nós temos umas lembrancinhas ali. Eu preciso de 2 homens fortes, musculosos, para trazer a mesinha ali para a gente aqui para frente. Não, irmãos, é algo que nós, de coração, que serve para os homens. Então eu quero chamar todos os papais aqui na frente. Pode vir aqui todos os papais, inclusive os de fora do estado, que vem de outro estado, pode vir aqui também. Aleluia. Pode vir, cadê? Está faltando alguém? O Renan. Irmãos, eu sei que isso vai ser de utilidade para os irmãos. Não é algo assim, uau! Mas é algo que vai ser útil. Principalmente para aqueles que gostam de arrumar coisa. Ok? Passa para o lado de cá então, Wesley. Cadê as crianças? Para dar, pega uma bag aqui e dá para o papai uma. Pega uma, escolhe uma e dá para o papai.
Dá uma pro vovô Lorenzo. Cadê? Thank you very much. Cadê? A Yasmin tem que dar pro Max aí. É a Yasmin. Ah. Então, é o que eu tô falando aí. Amém. Tá todo mundo? Todo mundo? Todo mundo pegou? Amém? Já me deu. Thank you. Então vem aqui, Lorenzo. Pera aí, vamos fazer um negócio aqui. Pera aí, devolve essa aqui. Pera aí. Agora eu dou pro meu pai. Pronto. E o Lorenzo deu pro papai. Vem aqui pro papai, Lorenzo. Aqui são 3 gerações diferentes. Vem cá. Aqui, 3 gerações diferentes. Amém? Então vamos orar pelos papais e agradecer a Deus por essa oportunidade única de ser pais. Ok. Levante suas mãos, mamães, para esse lado e nós vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de ser pais. Por isso, Senhor, eu quero abençoar os pais dessa igreja, os pais que nos visitam e os pais, Senhor, que não estão aqui no nosso meio no dia de hoje porque tiveram um compromisso e não puderam estar conosco. Eu quero abençoar, Senhor, e dizer, Senhor, que nós somos agraciados, Senhor, pela oportunidade de ter filhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e pelas portas, Senhor, que o Senhor abriu de nós sermos pais nos dias de hoje. No santo nome de Jesus, eu abençoo a cada um e declaro, Senhor, que é uma honra ser teu filho e ao mesmo tempo ser pai, Senhor, de cada um dos nossos filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade única. No santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Renan, feliz Dia dos Pais. Max, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Max, feliz Dia dos Pais, meu querido. Tamo juntos. Max, feliz Dia dos Pais. Graças. Ok, put over there, please. Obrigado. And now, please go sit down, please. Thank you. I don't forget. Posso levar um? Podia? Do Isaac podia. Aleluia. Irmãos, rapidinho para a gente encerrar. Eu só vou passar pelos avisos rapidinho para que a gente possa encerrar. Eu vou esperar o Renan voltar ali para a gente pôr na tela os avisos. Coloca para mim aí, Renan, por favor. E aí nós vamos encerrar. E quem quiser pagar almoço, eu estou aceitando. Aleluia. Irmãos, todo domingo às 10h30 da manhã. Não, às 10 horas da manhã. Não 10h30. 10h30 é a hora que a gente começa o culto. Às 10 horas da manhã nós temos oração antes de nós iniciarmos o nosso culto. E eu gostaria de encorajar os irmãos a chegar mais cedo para a gente poder orar. Amém? Próximo, Renan. Amanhã nós temos oração. Não, é oração, porque ali está quarta-feira. Então, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, nós nos reunimos pelo Google Meeting para estar orando. Então, eu quero encorajar você a participar com a gente da oração. Nós já tivemos vários milagres que aconteceram
através da oração de segunda-feira. A quarta-feira nós temos a nossa célula, 8 horas da noite, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Então, eu quero encorajar você a estar com a gente toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Próximo, culto de missões. Próximo domingo é o nosso culto de missões. Vai estar com a gente o pastor Fred e a pastora Tereza. Eles vão estar falando sobre missões, vão estar pregando para a gente e nos dando um direcionamento do que é missões. Então, no próximo domingo, venha estar com a gente, venha conhecer esse casal que foi uma bênção na minha vida, que são meus pais espirituais, que me trouxeram até onde eu estou hoje, porque eles foram o meu ponto de apoio. Então, eu tenho muita honra pela vida deles, pelo puxão de orelha, pela direção que eles deram para a minha vida. Então, na próxima semana, eles vão estar aqui com a gente. Então, venha estar com a gente no nosso culto de missões, no santo nome de Jesus. Amém? Levante. Vamos orar pela Ana, que vai fazer a cirurgia semana que vem, Ana? Amanhã a Ana tem cirurgia, então vamos orar por ela, para que tudo corra bem. E quem sabe Deus não cura ela antes da cirurgia. Ele fala, nossa, por que não? Não tem nada para curar, não. Tem que tirar mesmo. Mas Deus pode curar, ué. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a Ana na Tua presença. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor guie os médicos e que tudo corra bem amanhã. Acampe, Senhor, os seus anjos ao redor da Ana, ali, Senhor, naquela mesa, Senhor, protegendo e livrando ela de tudo, Senhor. Nós pedimos e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor será, ó Pai, o cirurgião dela amanhã. No santo nome de Jesus. Guarda, Senhor, e proteja ela agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça e o favor do nosso Senhor Jesus, que a comunhão dos santos, que a prosperidade do nosso Senhor Jesus, ela vá contigo e te alcance aonde quer que você vá, no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, estamos encerrados. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém.